Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estou aqui para juntinhos estudarmos o texto chamado Saciados. Esse texto foi escrito pelo pastor Nicolas Zeller para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil e que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. E quando nós lemos o manancial, ou nós escutamos o manancial, ou estudamos o manancial, não precisa ser sozinho, pode ser acompanhado, como estamos fazendo aqui. Nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso promove o nosso crescimento cristão e o nosso engajamento com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, é importante que fique claro. Quem escreveu o texto foi o pastor Nicolas Zeller. Eu vou só ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Eu particularmente, eu gosto muito dos textos escritos pelo pastor Nicolas Zeller. E esse texto, especialmente de hoje, é um texto que encheu meu coração de alegria e de esperança. É um texto que eu acho que falou realmente comigo. Quero pedir que os irmãos também já preparem as suas Bíblias. Nós vamos ler 30 versículos, não é pouca coisa não. Vamos ler 30 versículos, capítulo 4 de João. Deixa lá aberto. E para a gente ler juntinho e não ficar cansativo, tá bom? Vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe, para que nós possamos compreender essas belíssimas verdades eternas e que elas possam fazer morada no nosso coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos manusear a Tua Bíblia, de lermos a Tua Bíblia. Oh Pai, que maravilha! Que realmente esse nosso devocional possa proporcionar isso para as pessoas, que elas possam ler a Bíblia. Oh Pai, que a gente possa compreender a Tua mensagem de hoje e que ela realmente possa mudar, transformar o nosso viver. É o que te pedimos, não porque merecemos, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, eu quero lembrar vocês que é importante que essa mensagem seja compartilhada. Nós estamos indo para o 5º ano de vídeos diários. São mais de 1.300 vídeos, é bastante, né? Mas, na verdade, no nosso canal aqui, nós temos 139 pessoas inscritas apenas. E dessas 139, em geral, ouvem 15, 16, 17 pessoas. Mas eu me comprometi com o Senhor que eu não iria parar de gravar enquanto houvesse uma pessoa que ouvisse a mensagem. Então, como eu faço o devocional, vou fazer mesmo, eu compartilho com os irmãos. Mas eu acho que seria importante que os irmãos compartilhassem, não para me dar prestígio ou qualquer coisa, nada disso, porque esse vídeo é bem caseiro, né? Mas para que a palavra de Deus seja divulgada, tá bom? Vamos lá, vamos ler João 4, nós vamos do versículo 1 até o versículo 30. E vamos assim. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher samaritana veio tirar a água e pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. E Jesus respondeu a ela: se conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar a água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu
tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. E a mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar mais aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vá, chama teu marido e volte aqui. Confessou-lhe a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente, a dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tivestes, e este homem que tu agora vive não é teu marido. Quanto a isso, falaste a verdade. Reconheci a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoraram sobre este monte, mas vós, os judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porém a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher disse a Jesus: eu sei que o Mestre, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. E assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Nesse ponto, chegaram seus discípulos e se admiraram que ele estivesse conversando com uma mulher. Todavia, ninguém lhe perguntou: que queres saber? Ou por que falas com ela? A mulher então deixou seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Que texto maravilhoso, né, irmãos? Que texto maravilhoso, incrível. Eu amo, né? A misericórdia de Deus presente, nos abençoando. Bom, o pastor Nicolas Eller escolheu os versículos 28 e 29 para serem os versículos chaves. E ele diz assim: quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Bom, irmãos, então vamos fazer uma pequena retrospectiva. Jesus está lá numa pequena cidade chamada Sicar, o que por si só já era bastante estranho, né? Porque os judeus evitavam passar por Samaria, evitavam passar por terras samaritanas, e Sicar era uma cidade samaritana. Nessa época, judeu e samaritano não se davam de jeito nenhum, era assim, um ressentimento só. Então, era praticamente impossível vê-los conversando ou vê-los juntos, né? Jesus estava lá sozinho, por quê? Porque os discípulos tinham ido para a cidade comprar comida, e ele ficou lá, sozinho. Mas, logicamente, que o nosso Deus não dá ponto sem nó, né? E era meio-dia, um sol de rachar coquinho, e chega aí a moça samaritana, para tirar água, né, com o cântaro dela. Aí, Jesus pede um pouco de água para ela, e em vez de ela dar logo a água, ela ficou lá, falando um monte de coisa, cheio de... retrucando, né, tudo que Jesus falava, cheio de amargura, cheio de rispidez. Ah, vocês acham que é aqui, a gente acha que é lá que deve adorar. Ah, então me dá essa água aí, né, porque você vai vir no poço. Enfim, né, a mulher era mulher, não estava bem afetivamente, estava ressentida, um sol de rachar coquinho, ela tinha ido buscar água naquela hora. Que coisa ruim, né? E quantas vezes a gente, nós, que nem sofremos que a mulher samaritana estava sofrendo, a gente responde de modo amargo as perguntas da vida, ou a gente acaba se posicionando com raiva, né? Com cansaço, diante das dificuldades, diante dos desafios que a gente tem.
Logicamente que a gente é ser humano, a gente é sensível e a gente acaba falando daquilo que o coração tá cheio, né? A gente tá sofrendo e a gente acaba externalizando aquilo. Porque muitas vezes a vida deixa marcas profundas na gente, né? Por tudo que a gente acaba tendo que passar. Bom, aquela mulher foi lá buscar água, carregando lá o seu vaso, o seu cântaro pesado. Ela estava sozinha, estava num horário ruim para Dedéu. Por quê? Porque eu penso que ela deve ter ido para ninguém ficar torturando a mente dela, acusando dos erros da vida dela, as coisas que ela fazia errado. Não precisava ninguém ficar falando, né? Então ela ia meio-dia, ela estava sozinha, aquele sol de rachar coquinho, ninguém ia lá. E aí ela tirava a água dela e ia embora sem nenhum atropelo. Tudo que ela queria era encher o cântaro dela de água e voltar para aquela vidinha marromeno dela, né? Cheia de problemas. Mas o que acontece? Ela se encontra com Jesus. Olha que coisa mais boa, né, irmãos? Ela se encontra com Jesus. E ela pega, larga lá o vaso, canta, deixa pra lá e ó. Ela volta cheia de alegria no coração para compartilhar com o povo dela, com as pessoas do povoado, sobre tudo o que tinha acontecido. Logicamente que quem encontra com Jesus é transformado, né? Então a amargura, as dores que ela tinha, o cansar, ó, ficaram todos lá no poço. Ela depositou tudo aos pés de Jesus e foi compartilhar daquele encontro transformador. Bom, irmãos, a esperança de Jesus enche o nosso coração, a alegria inunda a nossa alma. A presença de Jesus cura as nossas feridas. A gente tem, assim, uma aptidão para ficar que nem animal, né? Lambendo as nossas feridas. Ou como a Iana Hard dos desenhos lá dos anos 70, 60. Ó vida, ó azar. Mas nos momentos que a gente tem mais sede, não vai ser o cântaro, não vai ser o jarro, não vai ser a água que vai matar a nossa sede. Mas a presença da água viva, que é Jesus Cristo. Amém? Isso é uma verdade eterna tão maravilhosa, que enche meu coração tanto de alegria. Oh, meu Deus. Irmão, irmã, compartilha essa verdade. Você que não conhece ainda como é estar saciado com a água viva de Jesus, se decida agora, faz uma oração aí no seu lugar. Fala, Jesus, eu reconheço o seu sacrifício na cruz. Eu reconheço que tu me amas. Eu reconheço que tu viestes por mim e eu me arrependo. Ô, irmão, faz essa oração. Se junte àqueles que realmente estão com a sede espiritual saciado. Aqueles que estão cheios de alegria. Aqueles que estão, felizes pelo encontro transformador com Jesus. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. A presença da água viva, que é Cristo, com certeza vai saciar a nossa sede. Agora eu vou terminar, né, deixando meu abraço, ó, abraço de urso. Lembrando que para nós que já tivemos um encontro com Jesus e que já tivemos a nossa sede saciada, para nós o abraço da super mega, certo? Quero lembrar vocês do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano, que é: não temas, Deus já está lá